Salve, salve, rapaziada! Tá começando mais um Periferia no Ar. Meu nome é Bielo Sante, o apresentador mais bonito da sua quebrada, e hoje eu tô com ela, certo? Vereadora Elaine Mineiro, do PSOL. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, ou boa noite, ou boa tarde, o horário que você estiver assistindo esse vídeo, daquele jeito, em tempo real. Elaine, eu gostaria, assim, pra gente iniciar essa conversa, que você falasse aí o começo do quilombo periférico, de toda essa estrutura que vocês montaram, de todas as ações aí que são movidas através desse coletivo, né? Uhum. E aí você começar a contar um pouco. Tá bom. Bom, eu sou Elaine Mineiro, eu sou vereadora aqui na cidade de São Paulo no que a gente chama de mandato coletivo, que é o quilombo periférico. O quilombo periférico é composto por mim, pelo Alex Barcelo, pela Débora Dias e pelo Júlio César de Andrade, né? Cada um de nós é de uma periferia da cidade, né? De uma região aqui da cidade. E a ideia da gente ter um mandato coletivo e um mandato periférico veio a partir do momento... Na verdade, isso é uma história longa, né? Porque a gente tem uma história de militância em movimento social e a gente sempre entendeu que a política partidária, né, por mais que a gente não fizesse parte dela necessariamente, mas a política partidária ela também era importante, porque quando você pensa no município, por exemplo, o vereador, é ele que define coisas básicas da nossa vida. Então, se vai ter remédio no posto, é responsabilidade da prefeitura, é responsabilidade dos vereadores. Se vai ter busão no ponto de ônibus, é de responsabilidade da prefeitura. Então, essas coisas que são as coisas fundamentais, né, para quem está vivendo nas quebradas, sobretudo, né, porque a política pública, principalmente essa política pública de ponta, ela é fundamental para quem está nos territórios de quebrada, sempre foi um interesse nosso enquanto movimento social. E a gente foi entendendo como os parlamentares, como quem está nesses espaços de decisão, né, do município, eles são fundamentais. E uma das coisas que a gente olhou é o como a gente não é representado nesses espaços, como quando a gente vai nesses espaços, a gente não vê o nosso povo, não vê a nossa cara, não vê as pessoas com a mesma história ou com histórias parecidas com a gente. É muito pouco. Só para vocês terem uma ideia, essa legislatura, né, que a gente está agora, a gente tem 4 vereadoras negras, 4 mulheres negras. E em toda a história da cidade de São Paulo, a gente só teve 2. Então, a gente tem 4 de 55, que é muito pouco, e mesmo assim é o dobro do que a gente já teve na história da cidade. Então, caramba! É muito louco pensar que essa cidade, ela faz política e nós, mulheres negras, somos os agentes dessa política, porque se você pensar em qualquer equipamento público que tenha lá no meu bairro, lá em Cidade Tiradentes, se você pensar num hospital, num posto de saúde, numa escola, você vai ver que aquilo faz parte da luta de mulheres negras que lutaram para ter aqueles equipamentos no território. Mas mesmo assim a gente não era representado nos espaços que tomam as decisões para esse equipamento ser construído. Então a gente entendeu que a gente precisava ocupar esse espaço. Mas não é nem um pouco fácil você conseguir ser eleito na cidade de São Paulo, você conseguir voto suficiente para estar naquele espaço. E a gente não faz parte de nenhum grande grupo político, obviamente a gente não é filha de ninguém poderoso, famoso, nem nada disso. Então a gente achou, mas a gente tinha a força dos movimentos sociais que a gente fazia parte. Então, a ideia de juntar várias organizações de movimento negro, de movimento de cultura periférica, organizações de território e dizer, olha, nós coletivamente precisamos eleger um mandato coletivo do quilombo periférico e unir as forças que a gente tem em cada um dos territórios para fazer com que esse mandato chegue lá. E foi assim que aconteceu, assim, a gente tem certeza absoluta que se qualquer um de nós não tivesse nessa candidatura, a gente não tinha ganhado a eleição. Quando você fala que o quilombo periférico ele nasce através de ações sociais, você tá falando assim, antes mesmo da própria política, de vamos nos eleger aqui e tal, mas o quilombo periférico ele nasce ali através de um conjunto de festas, de alguma palestra que vocês estavam fazendo. Como que nasce, assim, o quilombo periférico nessa estrutura? Foi uma festa e tal? Não, a gente tem várias organizações que compõem a ideia do que é um mandato coletivo, né? Então, por exemplo, tem uma organização chamada Neafro Brasil, que faz parte, a Débora também, que é uma organização de uma rede de cursinhos populares, né? Que tem vários cursinhos populares na cidade de São Paulo, vários aqui na Zona Leste também, e a ideia é ter acesso de qualidade à educação pública, sobretudo para quem está na periferia, para quem é preto. A gente tem a Agência Popular Solano Trindade, que é uma agência de economia solidária, que pensa também a cultura periférica, que está lá na Zona Sul de São Paulo, né, lá no Fundão da Sul. Tem o Bloco do Beco, também está lá na Zona Sul, que é uma organização que pensa o território, mas também tem atividades culturais, que está organizado nas políticas. Quando a gente fala política, não é necessariamente o parlamentar lá votando, né, mas na política do território mesmo, que é
entender quem vai ser o conselheiro tutelar do bairro, como é que estão os equipamentos. Então, essas pessoas, elas incidem, elas lutam por esses espaços de decisão política, né? E a gente tem o CAIFASES, que é um coletivo aqui de Guaianazes de educadores, professores, artistas, que se reúnem e se organizam para pensar a política de território e pensar como fazer uma luta por melhorias mesmo para o território, assistentes sociais. Então, essas pessoas, a gente sempre teve um histórico de apoiar candidatos. Então, a gente olhava para candidatos que mais pareciam com a gente, que mais tinham a ver com a gente, e falava, não, vamos fazer campanha para essa pessoa, porque se essa pessoa estiver eleita, é importante para a gente. Muitas vezes a gente fazia campanha para quem não ganhava, né? Porque a gente vai votar em pessoas que estão muito comprometidas com a nossa pauta, e mais uma vez, é muito difícil se eleger dessa maneira. Em algum momento, a gente conversando sobre, inclusive, uma eleição que a gente perdeu, uma eleição do Douglas Belchior, que é uma figura que pensou muito o quilombo periférico, a gente falou, a gente precisa pensar outras estratégias de ocupar esses espaços de decisão. E talvez essa ideia de mandato coletivo, e talvez também a ideia que a gente já discutia dentro dos movimentos de que, olha, a gente precisa ter uma representatividade feminina, uma representatividade negra, ela seja importante para a gente disputar a eleição. E aí, nessas conversas mesmo, avaliando como é que foram os outros processos políticos que a gente se embrenhou e que todas as coisas que a gente tinha construído até agora, né, a nossa participação em movimentos sociais, a gente falou, vamos montar uma candidatura, vamos montar Sentou na mesa todo mundo ali. Sentou na mesa todo mundo, conversando. A gente fazia uma coisa que a gente chamava de análise de conjuntura, que é se reunir. A gente se reunia de domingo, porque todo mundo trabalha, então sobra tempo pra gente fazer essas coisas de final de semana, de noite, né? Então a gente se reunia no domingo, convidava alguém para debater um tema com a gente, e depois que acabava e assim, a gente analisava o que estava acontecendo na sociedade, o que estava acontecendo em São Paulo, e depois que a gente fazia essa análise de conjuntura, a gente pensava em ações mesmo, práticas, né, pra gente fazer enquanto organização. E numa dessas a gente fez essa conversa sobre eleição. Bom, vai ter eleição, o que a gente vai fazer? Vai apoiar alguém, a gente acha que tem que apoiar algum nome. E a gente falou, não vamos apoiar nenhum nome, vamos lançar um nome nosso, porque se for para perder, a gente perde apoiando outras pessoas mesmo. E se for para ganhar, a gente tem um mandato que é nosso, que a gente não vai depender de ninguém para que isso seja realizado, né? Que as nossas organizações vão ser as organizações que vão definir, e é isso que elas fazem, né? Elas se juntam para dizer, olha, vocês precisam fazer isso, essa aqui é a pauta fundamental, esse aqui é o jeito que vocês têm que se posicionar. E a gente faz esse debate a partir dessa orientação que vem dos movimentos sociais e se manifesta, né? E se organiza dentro do mandato. Então foi isso, assim, eram vários movimentos, a gente achou que a gente precisava de uma representação que fosse nossa, que respondesse a essas organizações e ao nosso território, ao nosso povo que a gente fala, e a gente juntou. Pra você ter uma ideia, né, a gente teve voto em cada um dos bairros de São Paulo. Não foi nem em subprefeitura. Em todos os bairros da cidade a gente teve voto. Mesmo em bairros que a gente tinha, sei lá, 5 votos. Mas em todos os bairros a gente teve voto e a gente conseguiu a última vaga do partido, né, do PSOL, para ser vereador na cidade de São Paulo. Foi uma surpresa, inclusive, né, para muita gente. Embora a gente sabia da dificuldade, a gente também fez uma campanha que ela foi basicamente financiada por vaquinha na internet, né, por financiamento coletivo. Financiamento coletivo. Mais de, acho que 3/4 do dinheiro que a gente gastou para fazer campanha foi o dinheiro de financiamento coletivo, né? O partido ajudou com uma parte, mas muito pequena, né? A gente teve que fazer. E a maioria das pessoas que trabalharam na nossa campanha, grande parte, pelo menos, né, das pessoas que trabalharam na nossa campanha, trabalharam voluntariamente, né? Sem receber dinheiro, porque senão a gente não tinha condições de fazer essa campanha. Uma estrutura de divulgação. Para fazer uma estrutura de divulgação, para fazer o trampo mesmo de fazer uma comunicação. A gente passou por um processo, inclusive, de que quando a gente começou a pensar a campanha, a gente estava estruturado para fazer campanha de um jeito, mas aí veio a pandemia. Então a gente que tem uma característica, que é uma característica de quem faz movimento social na periferia, que é de falar com as pessoas, de encontrar as pessoas nos lugares, de trocar ideia, de contar o que está acontecendo, né? A gente não somos os maiores especialistas em redes sociais, em WhatsApp, em divulgar as coisas desse jeito. E aí, na nossa campanha, quando a gente pensou que a gente ia pra rua conversar com as pessoas, chamar as pessoas para compartilhar com a gente a ideia de uma candidatura, veio a pandemia e a gente teve que aprender a se virar também online. Online, como falar com as pessoas online. Então a gente precisou de muita gente que sabia como fazer, que fazia já isso de outras maneiras, né? Claro que todo mundo foi pego de surpresa na pandemia, assim, né? Mas a gente precisou contar com muita gente. E eu acho que isso que é muito louco, assim, do quilombo, né? Porque o quilombo, ele foi aprendendo a fazer no processo, né? A gente tinha gente junto com a gente, né? Que tinha alguns indicativos, ó, vocês precisam fazer isso, vocês precisam chegar nesse
nesse lugar, mas o fazer mesmo da nossa campanha, né, e de como a gente construiu o mandato, e a maneira como a gente também tenta fazer esse mandato lá na Câmara Municipal de São Paulo é esse, de ir construindo um pouco a partir do momento que você vai se debruçando sobre uma coisa que nunca ninguém te preparou para estar. Nunca ninguém deixou, né, você saber como funciona aquilo ali na prática, e à medida que você vai aprendendo, você vai fazendo e reavaliando, né, e construindo. E foi assim que a gente criou o Quilombo, assim. E aí é isso, uns doidos, né, uns malucos da Zona Leste, da Zona Sul. Querendo fazer política social, e vambora. Ousando fazer política no meio de um monte de gente que nunca esperava ver a gente lá, muitas vezes nem como trabalhador, né, imagina como vereador, né, é difícil. E tipo assim, quando vocês ocupam os cargos ali, vocês começam a fazer política realmente ali com o nome, cadastrado tudo certinho, quais foram as maiores dificuldades assim que vocês passaram? Se passaram alguma, né? Porque agora estamos com o poder na mão, né? Então podemos contar a nossa história, podemos fazer mais coisas. Houve alguma dificuldade, algum boicote, né? O dito boicote. Que você poderia falar? Eu acho que uma coisa que não tem como a gente não falar é do racismo, né? Eu sou uma mulher negra de Cidade de Tiradentes e tá naquele espaço como vereadora surpreende muita gente. Então a gente fala que tem algumas coisas que elas são pequenas, mas elas demonstram um funcionamento maior do espaço, né? Então lá na Câmara tem um elevador que a gente chama de elevador privativo, que é um elevador que entram só os vereadores ou alguns funcionários que acompanham os vereadores. E ele é um vereador que é um elevador que ele dá acesso ao plenário, que é onde você faz as discussões ali como parlamentar. Então, eventualmente, você tem que usar aquele elevador, né? E eu fui entrar nesse elevador em algum momento, e é muito louco, né? Porque a gente entra na Câmara sem muito auxílio, assim, tal. Então, eu fui entrar no elevador e aí uma funcionária que estava do outro lado, assim, do outro lado do espaço, gritou: Senhora, a senhora vai aonde? Tipo assim, ela perguntou: por que você está entrando no elevador privativo, né? Mas o fato é que ela jamais gritaria com uma mulher branca ou com um homem branco que estivesse entrando dentro daquele elevador. Mesmo que ela tivesse dúvidas sobre se quem está entrando naquele elevador é um vereador mesmo, ela teria tido uma outra postura. Já aconteceu de eu estar sentada numa mesa de discussão e tem umas coisas lá que antigamente, aparentemente, eles só serviam água para quem estava na mesa se fosse o parlamentar. Tipo, se alguém chegasse lá e sentasse na mesa, eles não serviam água. Então a pessoa entrou começou a servir água para todo mundo na mesa e não me serviu, porque ele achou que eu não era vereadora, né? Porque o que essa mulher negra tá fazendo nessa mesa? Só que essas são coisas do funcionamento da casa, né? Que você percebe que tá todo mundo já tá consolidado ali, que pessoas negras não fazem parte daquele espaço. Agora, pior é quando você vai para outros espaços, né? Então, você tem vereadores, né? Que eu já ouvi umas coisas assim do tipo: o vereador X, o vereador Y e a menina ali, né, apontando para mim, né? Então ele não conseguia me chamar de vereadora, né? Um parlamentar daquela casa, né? E da mesma forma que essas coisas escapam, né? Porque ninguém quer demonstrar isso, né? Publicamente, embora de vez em quando eles não conseguem, porque é uma prática já consolidada. Racismo velado. Né? É consolidado. Eles tratam as pessoas assim, então é difícil se readaptar, né? Da mesma forma, você percebe que às vezes você tem dificuldade nos processos mesmo legislativos da Câmara, assim, as pessoas têm dificuldade em te respeitar como parlamentar, em acreditar que aquilo que você está falando é verdade, né? Em legitimar as coisas que você está falando, porque não acreditam que uma menina negra de Cidade de Tiradentes tem capacidade de elaborar alguma coisa complexa, um projeto, alguma coisa, e que aquilo é verdade, ou que aquilo saiu mesmo da cabeça dela, né? Eu lembro que na corregedoria a gente teve que fazer um relatório, né, de admissibilidade, que a gente chama, que era um caso de racismo. Na Câmara, inclusive, o parlamentar foi cassado, né? Primeira vez na história que o parlamentar foi cassado. E a gente elaborou uma peça no gabinete que foi feita pelos advogados do gabinete, mas obviamente com a contribuição da parlamentar, que está ali discutindo e fazendo. E a gente elaborou, as pessoas elogiaram o relatório, que ele era muito bem feito. E depois um vereador no off veio me perguntar: mas vocês que escreveram mesmo ou vocês contrataram, né, alguém para escrever para vocês? Aí eu fiquei
Assim, né? Perplexa com a situação. Porque assim como a parlamentar, o meu gabinete também é composto de advogados negros, também tem brancos e negros, né? Mas jovens, basicamente, né? Então as pessoas olham pra gente e elas ficam muito na dúvida se a gente é capaz. Talvez agora o cenário tenha mudado um pouco, né? As pessoas tenham aprendido na raça que a gente tem capacidade, inclusive, de questioná-los, né? Quando eles fazem esse tipo de coisa. Mas isso aconteceu demais, né? Eu já fui em prédio de secretarias aqui na cidade para uma reunião marcada com o secretário, chegar na portaria, me apresentar e o porteiro pegar o telefone, virar de lado e falar assim, tem uma mulher aqui falando que é vereadora. Tipo, é o tipo de coisa que você só passa e você sabe que você passa porque você é uma mulher negra, porque você se veste do jeito que você se veste, enfim. São espaços que não estão absolutamente preparados para receber a maior parte da população, a maior parte das pessoas que moram na cidade, né? São espaços que estão acostumados e preparados a receber uma elite mesmo, branca, heterossexual, masculina, né? Que sempre ocupou aquele espaço. Então, é difícil para as pessoas admitirem, né? Através até desse discurso, me coloco para pensar, tipo, na relação, tipo... mas eu não sabia, quando as pessoas falam... Sempre é isso. Mas eu não sabia, mas isso... Pô, já tô cansado de ensinar, mano. E muitas vezes as pessoas falavam assim pra mim, não, é que a senhora mudou o cabelo. Eu não te reconheci porque, não, a senhora mudou o cabelo, eu não te reconheci. Assim, é sempre um discurso, assim, de tipo, não foi isso, né? E a gente sempre fala isso na Câmara. Um dos debates que a gente mais faz lá é dizer, olha, a gente precisa racializar todos os debates, todos. Né? Porque se eu cresci, né, passei a maior parte da minha vida em Cidade Tiradentes, é porque a minha família morava na região central e uma política pública decidiu que ela ia sair dali e que ela ia ir para a Cidade Tiradentes. E aí, para a cidade de Tiradentes, no conjunto habitacional, que não tinha água encanada, que não tinha luz elétrica, que não tinha asfalto e escola. As pessoas decidem, na política, que a população negra vai ser retirada do centro e vai morar nas periferias. Decidem, na política, né, com incentivos ou escondendo a história, que a gente pensa no bairro da Liberdade e pensa que é um bairro oriental. Mas esquece que o bairro da Liberdade tem uma história negra, né? A gente olha para algumas regiões da cidade de São Paulo como Bexiga e esquece que aquele bairro tem uma história negra e acha que lá é o bairro dos italianos, né? Agora, quando a gente pensa na população negra, aí sim, aí a gente pensa em Cidade Tiradentes, a gente pensa no Ângela, a gente pensa nas periferias da cidade. Só que isso não é por acaso. Isso aconteceu porque a política habitacional que a gente desenvolveu ao longo dos períodos na cidade e no país empurrou a população negra para as regiões mais pobres, com menos acesso a serviços públicos. Então, quando a gente pensa habitação, eu vou discutir habitação a partir da ótica de que eu sou uma mulher negra e de que as políticas de habitação precisam pensar reparação e proteção da história negra na cidade. E isso sempre foi muito difícil. A primeira vez que eu fui fazer esse debate na Câmara foi um outro caso de racismo que eu sofri. Eu falei, olha, a gente está discutindo habitação aqui na cidade de São Paulo, a gente tem que levar essas coisas em consideração. E aí um vereador abriu um microfone, ainda pandemia, né, em casa, e falou assim, não, vamos parar com essa discussão não tem nada a ver, essa discussão não tem nada a ver discutir negros aqui. Eu conheci um único negro de verdade, que era o Celso Pita, que era um negro de alma branca. E ele se sentiu extremamente confortável em dizer isso. Foi uma fala muito racista. Muito racista. Muito. Inclusive é outro que a gente mandou pra corregedoria, assim, mas não aconteceu, com esse não aconteceu nada. Uhum. Ele levou uma advertência verbal, né? Quando a gente começava a fazer essas discussões no primeiro ano de mandato, as pessoas achavam que a gente era meio maluca, né? O que você está falando de raça se a gente está discutindo um projeto urbanístico, né? Mas aí a gente entende, né? Por que você tira a Vai-Vai de um lugar, coloca uma estação de metrô e vai chamar essa estação em cima de um quilombo, que as escavações da construção do metrô tá descobrindo ali resquícios arqueológicos de um quilombo e você vai chamar essa estação de 14 bis e não de Saracura Vai-Vai. Tem um porquê. Né? A história da cidade, a maneira como a gente constrói a cidade, ela esconde, ela apaga a história negra e ela coloca no lugar outras histórias. E por que isso é importante? Né? Isso tem uma relação, do nosso ponto de vista, direta com o fato de só terem 4 parlamentares negros. Se você ensina uma população a se odiar, se você ensina que ela não é capaz de gostar do cabelo, de gostar da roupa, mas mais que isso, se você ensina que ela não tem história, se você ensina que ela nunca produziu cultura, que ela nunca produziu tecnologia, que ela nunca produziu arte, que o que ela faz é menor, você não faz com que essas pessoas acreditem que elas podem estar dentro desses espaços. E evoluir e ficar cada vez mais
Difícil. Então, pra gente é importante racializar o debate em cada um dos temas. Eu vou racializar o debate da saúde e entender por que mulheres negras recebem menos anestesia na hora de parir do que mulheres brancas. E aí, se você vai lá na chavinha da cultura, você vai entender que os médicos e as médicas, elas têm uma cultura que ela é comum, infelizmente, na nossa sociedade, de que a mulher negra é forte, que ela aguenta mais. Então, eu preciso cuidar mais da mulher que é uma mulher branca e dar uma anestesia pra ela, e menos da mulher negra, porque ela aguenta, né? Então, ela vai receber menos anestesia. Isso é um problema de saúde. A gente precisa entender o tipo de medicamento que é utilizado na população negra. Ele é o mesmo que é utilizado na população branca? Não tem nenhuma diferença? Se você dizer pra mim, ó, tem um estudo aqui que tá dizendo que não tem diferença nenhuma, tudo bem, mas se existem apontamentos aí da ciência dizendo que tem diferença, como a gente ignora isso? Então, o debate racial, ele tem que estar na saúde, ele tem que estar na educação, né? Como é que as nossas escolas estão lidando com as questões raciais, como é que as nossas escolas estão ensinando a história e a cultura africana, porque isso é lei, né? A Lei 10.639. Como é que os professores estão sendo formados com a educação continuada, como que o município garante a educação, a formação continuada dos profissionais de educação e de toda a equipe escolar para trabalhar com essa lei. Então, para a gente, é importante a gente racializar todos os debates e a gente também trazer os debates a partir de uma ótica periférica. Se a gente vai discutir enchentes na cidade, né? Estava até conversando sobre isso mais cedo agora. Você tem um centro de gerenciamento de emergências climáticas na cidade de São Paulo, o que ultimamente tem se discutido bastante, né? Se a gente levar em consideração o que aconteceu no Sul, né? Só que esse centro de gerenciamento de emergências climáticas, ele faz uma previsão meteorológica, né, de quanto chove, e ele é alimentado de algumas informações sobre, por exemplo, enchentes, onde acontecem as enchentes. Mas se você entrar lá agora e no centro e perguntar e olhar nos dados dele quantas enchentes aconteceram em Cidade Tiradentes, eles vão dizer nenhuma, porque eles não recebem essa informação, eles só captam as informações das enchentes que estão acontecendo na região central da cidade. Então, se eu vou discutir meteorologia na cidade de São Paulo, eu vou discutir a partir de uma ótica periférica racial, porque a gente sabe que a política pública ela é construída de uma maneira que, de fato, exclui o nosso povo e exclui as nossas necessidades. Isso é muito importante que você falou. Eu falo demais, pode. Não, assim, é uma aula pra mim, porque eu vou aprendendo muitas coisas e isso é muito importante pra mim escutar, acho que é pro público do Periferia no Ar, porque a gente entendendo de políticas públicas é onde a gente cada vez mais vai evoluindo a nossa vida, a nossa mente, os nossos aspectos, enfim. E aí você falou desse problema das enchentes e tal. Uma coisa que me pega muito hoje em dia são, lá na cidade de Tiradentes, lá eu moro ali no bairro com a Juscelina ali e tal, tava tendo muitas enchentes ali no Rio. Começaram uma construção ali, só que ali já há muito tempo, há mais de 2 anos. E aí a gente chega nos períodos, vamos chegar aí no período das eleições, e aí você vê que os políticos eles começam a agir através disso. E aí você fala dessa discussão, tipo assim, da meteorologia. Pô, vocês não já viram o problema lá atrás? Porque só agora... Mas beleza, tá fazendo. Mas por que só agora? Por que não antes? Por que a gente não já prevê o problema antes pra colocar as soluções ali? O que você acha desse plano? Eu não diria nem que tá fazendo agora tudo bem, porque a gente tem questões ali. Sim. Ali na José Higino, por exemplo, que tem um alagamento ali que é histórico, você percebe que a cidade de São Paulo como um todo, e isso explica o que acontece ali na Higino, ela tem cada vez mais, e esse talvez seja o mandato, né, de prefeito que mais fez o que a gente chama de obras emergenciais. Que é o quê? Choveu, encheu o rio, alagou. Eu não posso esperar o tempo de uma licitação, né, de pesquisar muita coisa. Eu vou fazer uma obra de emergência. Eu vou pegar o dinheiro público e vou investir numa obra de emergência. Só que obras emergenciais, elas são menos eficientes do que quando você faz uma obra planejada. Que você vai ali sanar um problema que tem acontecido ao invés de você impedir que o problema aconteça. É óbvio que as obras emergenciais, elas são importantes, porque quando alguma coisa estoura, você tem que fazer, você tem que resolver. Mas a cidade, ela teria sim que ter a capacidade de prever que aquelas coisas vão acontecer. E de prever que aquilo tem que ser remediado antes de acontecer, porque vai ficar mais barato de remediar, então é um uso mais inteligente do dinheiro e é uma coisa que você vai fazer uma vez só. Então, ali na José Higino Neves, por exemplo, se você reparar, tem uma obra que foi feita no começo do Rio há um tempo atrás. E lá onde eles fizeram essa obra, alagava, parou de alagar. Aí começou a alagar onde? No meio.
Agora eles vão resolver o problema do meio. Derrubou a ponte ali e tal. Vão reconstruir, alargar, né, e tal, vai começar a passar. Só que se você for até o final da rua, você vai ver que lá não tá alargado. Então, a hora que eles resolverem o problema no meio da ponte ali, ele vai parar lá no final. E aí a gente espera o quê? A próxima chuva no ano que vem? Porque é isso, né? Porque depois que a obra acabou, já passou o período de chuvas. Porque a gente sabe há muito tempo que o período de chuvas é o final do ano até o começo do ano. Então a gente já passou do período mais crítico. Só calorzão. Não... Então até a eleição aquilo ali não vai alagar mais. Né? Muito provavelmente não vai alagar mais. Então eles vão fazer aquela obra ali e a gente vai achar que resolveu. Só que daí no ano que vem, no final do ano, vai chover de novo e um problema que estava no meio do rio vai para o final do rio. Então a gente vai gastando dinheiro na cidade de uma maneira absolutamente irresponsável e sem resolver os problemas das pessoas. Aquilo ali foi um absurdo. Eles foram lá, limparam o rio, deixaram o entulho do lado do rio. Choveu, o entulho voltou para dentro do rio. Assim, a maneira como a cidade olha para os problemas e as emergências climáticas na periferia é absolutamente diferente do modelo, da maneira como a gente olha para emergências climáticas nas regiões centrais. Pra você ter uma ideia, o CGE, ele não marcou absolutamente nenhuma enchente na região de Cidade Tiradentes, mas ele marcou mais de 60 enchentes na região da Sé, e 30 dessas enchentes que ele marcou como um problema para a cidade são enchentes que a gente chama de transitáveis, que é uma rua que de fato alagou, mas que o carro ainda consegue passar. Veja a diferença para o que acontece lá na Egino Neves. Então a prefeitura está preocupada, e tem mesmo que estar, com 30 enchentes que não fazem a menor diferença, né, a não ser a lentidão ali, mas vai permitir que as pessoas continuem passando, não vai alagar as casas das pessoas, mas o CGE faz esse controle. Agora, as enchentes, o alagamento que acontece lá na Egino Neves, e que acaba com a casa das pessoas, que chegou até os prédios da última vez, esse não está registrado pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da cidade, né? Então, a gente percebe, então, mais uma vez, a gente chama isso de racismo ambiental, porque a gente está falando de uma população preta, pobre, periférica, em detrimento de uma região onde a maioria da população que mora é branca, é de classe média alta, então tem uma preocupação maior da municipalidade de resolver o problema. E é por isso que a gente pensou no quilombo, assim, a gente poderia não ser, mas a experiência que a gente tem é de que se você não é daquele território, se você não vive aquela história, se você não tem essa experiência, dificilmente você vai se preocupar com essas questões. A gente fala isso, né? Pô, quem pula na bala por nós é nós. Né? Isso é verdade. Então, se a gente não for lá botar o dedo na cara das pessoas e dizer, olha, isso aqui tá acontecendo, as pessoas vão fingir que não tá acontecendo, né? Enquanto a gente tá sofrendo. Isso são políticas públicas. Sim, sim. E a gente vai falar mais de outras ações de políticas públicas. Eu tô com algumas coisas pra te perguntar, assim. Coisas que eu quero perguntar mesmo, que são do meu cotidiano. Assim, eu como homem preto também tenho muitas questões aqui pra te perguntar. Mas agora eu quero abrir um pouco, não somente a gente falando aqui do quilombo periférico e tal, mas conhecer também especialmente um pouco da história da Elaine. O começo dela, assim, até ela pensar, tipo, vamos fazer política e eu quero entrar pra essa vida e tal. Como começa a história da Elaine? Minha mãe... bom, eu sou paulistana, filha de 2 paulistas do interior do estado, né? Que vieram ganhar a vida aqui, né? Na capital. Meu pai e minha mãe foram parar na região central da cidade, né? Então, moravam ali na Bela Vista. Em algum momento, a municipalidade decidiu que a gente tinha que sair de lá, que a gente ia ser despejado e que a gente ia ganhar um financiamento pro resto da vida numa Coab na Zona Leste de São Paulo. Então, a gente ganhou esse financiamento, né, de uma casa, e minha família foi morar lá. Então, eu sou a 6ª filha, né, sou a mais nova, então sou a 6ª filha, seu Benedito e da Dona Maria. E quando a gente chegou na cidade de Tiradentes, né, quando a gente chegou nesse conjunto habitacional, nesse bairro, eu gosto de falar isso, né, porque é um bairro planejado, né? Cidade de Tiradentes é um bairro planejado. Quando a gente chegou em Cidade de Tiradentes, a nossa casa, eu sempre faço analogia com aquele filme Central do Brasil, que quando a moça consegue levar o menino até um familiar, ela chega num conjunto habitacional que as casinhas são todas iguais, assim. Cidade de Tiradentes, eu fui para uma área da Cidade de Tiradentes, diferente do que muita gente pensa, que eram as casinhas, né? Então, tinha muito prédio no entorno, mas eu morava bem nas casinhas. E aí a gente chega nessas casinhas, as casinhas não tem portão, não tem muro, todas são iguais, né? As casinhas todas
todas iguais, não tem luz elétrica, não tem água. A gente recebia, tipo, caminhão-pipa 2 vezes na semana, se eu não me engano. Não tinha asfalto, tinha só uma escola próxima que não dava conta do número de crianças que foram colocadas naquele bairro, então não tinha escola. Eu fui estudar lá na Higino, na creche, no prézinho que tem lá perto da base da GCM ali. Valdir Azevedo? Aí eu fui fazer ali o pré, e depois eu estudei na Luiz Carlos Prestes, que é a escola que tem ali na Inácio Monteiro, né? Eu fiz a primeira série ali no Luiz Carlos. Só que você veja, eu morava ali no Sítio Conceição, ali perto do Barro Branco. É mais ou menos 20, 30 minutos andando. Eu fazia isso com 6 anos de idade. A gente tá falando de que ano? 1900 e? Ixi, agora pegou. 90 anos 90, comecinho dos anos 90, que eu sou velha, gente. Eu sou de 84, então isso foi em 90, 91, 92, mais ou menos esse período, assim. E aí eu fui fazer o prézinho lá e tal. E aí a gente tem essa característica, né? A minha mãe, inclusive, era doméstica, né? Então ela me levava pra escola a pé e depois ela pegava um ônibus. O meu pai, que trabalhava na região central, ele ia andando até Ferraz, ali perto da estrada do Paiol, que era onde passava um ônibus pro Parque Dom Pedro, porque ou ele ia até lá ou ele ia pro 07. Então ele ia andando até Ferraz, ia para outro município, porque onde eu morava não tinha ônibus. Né? Então ele tinha que ir e aí, assim, isso não é uma história minha, mas é uma história muito comum de todas as pessoas que foram colocadas naquele lugar. E uma das características, né, daquele território foi que as pessoas, elas começaram a se organizar ali, até meio que sem saber e tal. Como é que faz para conseguir asfalto? Como é que faz para conseguir escola no bairro? Quem é que vai colocar luz aqui pra gente, né? Então você tem muitas mulheres envolvidas nisso, você tem a Igreja Católica que chega naquele território e começa de alguma forma também organizar o povo, na época uma igreja bem progressista, e você tem os partidos. Então tinha um partido político, um vereador em especial, que era o Henrique Pacheco, que ele tinha acompanhado umas famílias, né, de uma desocupação que tinha tido numa favela. Então as famílias também foram para lá. E ele acompanhava e ele ia dizendo, né, então a minha família, ela foi um pouco se enveredando nesse caminho por entender que isso era uma necessidade objetiva da nossa vida, né, precisa de asfalto, precisa de água na torneira, não na bica, né. Meus irmãos iam buscar água de garrafa na bica, de balde na bica, assim, tal. Então, eu fui crescendo meio vendo a minha mãe, né, principalmente, se organizar na igreja católica, e um dos meus irmãos, assim, meu irmão mais velho, o Edilson, ele se organizou muito dentro dos partidos. Então, ele foi mesmo pra militância, ele fazia campanha eleitoral. Ele é o primeiro, então. Ele é o primeiro, ele foi o cara que falou, não, isso aqui é importante, a gente tem que... Ao mesmo tempo, eu ia muito com a minha mãe e com a minha irmã pra igreja católica. E é louco, porque na igreja, assim, foi o primeiro lugar que eu ouvi falar de Zumbi dos Palmares, né? Era uma igreja, de fato, progressista, assim. Eles queriam formar. Tinha uma coisa na igreja que era muito louca, que tinha catequese, mas tinha também, eles mandavam você para um cursinho de formação de lideranças. Que era pegar a juventude, assim, aquela juventude que estava ali em torno da igreja e falar, não, vocês precisam aprender a se organizar, fazer as coisas, exigir as coisas e tal. Isso dentro da igreja, né? Então era isso, tinha essa dualidade, tanto da minha mãe, que estava muito organizada dentro da igreja. Na época tinha aquela coisa da multimistura, né? Porque tinha muita desnutrição infantil, então a mulherada ia nas casas conversar com as mulheres e tal. Então tinha uma coisa ali das mulheres se organizando, que era bem do território, e tinha essa coisa do meu irmão e de outras... Meu pai foi assassinado, né? Logo que a gente chegou na cidade de Tiradentes, em 89, meu pai foi assassinado. Caramba. E aí minha mãe ficou sozinha com os filhos e tal, e aí foi um pouco essa onda, assim. A cidade de Tiradentes era um bairro extremamente violento, mas ele não foi nem morto lá, ele foi morto aqui em Itaquera, assim, sem solução, assim. Meu pai era um trabalhador que não voltou pra casa um dia, e é isso aí, né? Durmam com isso e acabou. Caramba. E aí a minha mãe foi criando os filhos e tal, cuidando dos filhos dessa forma. Ela tinha... Minha mãe, assim, eu sempre falo muito da minha mãe, porque minha mãe ela é uma pessoa, assim, maravilhosa. Embora eu tenha brigado muito com a minha mãe na adolescência, mas ela era uma pessoa incrível, assim. Eu lembro que a minha mãe, ela fez uma vez crediário com esses... Tipo caixeiro viajante que passava vendendo coisa na rua. E eu, quando eu tinha 5, 6 anos, eu queria muito aprender a ler. Muito. Aí eu fui pro pré porque eu queria aprender a ler, meus irmãos já sabiam ler e tal. E eu aprendi a ler rápido, porque eu queria muito, eu tinha 6 anos. A vontade. E muita vontade. E o meu irmão lia muito, porque ele estava já envolvido com política, né, nessas aspirações. Só que ele lia, tipo, sei lá, né, os livros dele, da idade dele, né, meu irmão é 10 anos mais velho, então se eu tinha 10, se eu tinha 7, ele tinha 17. Então, obviamente, os livros que ele lia não serviam pra mim. Aí minha mãe fez um crediário, né, uma dessas pessoas que ela comprou um
conjunto de 4 livrinhos que era 365 histórias pra ler antes de dormir. Aí ela me deu, porque eu enchia muito o saco que eu queria ler, né? Aí ela me deu e falou, ó, você lê uma história por dia, eu não tenho dinheiro pra comprar mais livro, né? Você lê esses aqui, uma história por dia. Aí eu lembro que eu li, sei lá, em 2 semanas, assim, que eu queria muito ler. Aí eu ficava com vergonha de falar pra ela que eu já tinha lido, porque ela tava pagando, né? Ela fez um crediário pra pagar. Pra pagar os livros. E ela foi, e depois de um tempo ela foi percebendo isso, assim, não só por mim, mas pelos meus irmãos. E ela foi, tipo, mano, foi dando um jeito de ter livro. Meu irmão também foi dando um jeito de ter livro em casa. Eu lembro que tinha muito aquela coleção Vagalume, né? Série Vagalume lá que a gente conseguia ler. E era até um ponto, assim, que meus vizinhos, assim, meus amiguinhos vinham também pra pegar livro, porque não tinha asfalto, vai ter biblioteca, né? Não tem, né? Então, a minha mãe era uma pessoa incrível, assim, ela teve uma vida muito dura, muito difícil, ela era doméstica, ela cuidava de 5 filhos sozinha na cidade de Tiradentes, um bairro extremamente violento, já tinha perdido uma filha, já tinha perdido o marido, e ao mesmo tempo ela tinha sensibilidade de fazer um crediário para comprar um livro, sabe, para a filha ler, porque ela queria ler e ela achava importante... A educação liberta. A educação liberta, então, e ela tinha estudado naquela época, ela tinha estudado até a 5ª série, né, então, assim, eu olho para minha mãe e fico pensando, cara, da onde que ela tirou da cabeça que ela tinha que fazer um crediário para comprar livro, assim, pra uma menina de 6 anos, assim, pra uma menina, né, de 6 anos. Então, ela era bem... Ela foi uma pessoa que me colocou muito num outro lugar, assim. E a minha mãe, ela falava muito bem. Ela arranhava umas palavras em francês, assim, que ela tinha aprendido na escola. Ela cantava o hino da França. Tipo, ela tinha umas coisas, assim, muito... Que você olhava, né? Tipo assim, era muito impressionante, assim. Sim. Então, a minha mãe, ela sempre foi uma grande referência. E ela era essa mulher, cara. Se chegasse na minha rua, ali no meu bairro, se você perguntava... eu era a filha da Dona Maria, né? Eu e meus irmãos. A gente era os filhos da Dona Maria. Minha mãe era uma grande figura no bairro, né? Todo mundo conhecia minha mãe. Muita gente ia pedir ajuda pra minha mãe, pedir conselho. A minha mãe era uma figura importante, assim, para as pessoas no território. E aí eu acho que foi assim que eu fui crescendo, assim. Uma das coisas que a minha mãe fez pela gente também foi entender em algum momento que a gente estava muito na rua, né? Que ficava muito na rua, ia pra escola e ficava na rua. Então ela me colocou no Dom Bosco, aqui em Itaquera, que era a obra social Dom Bosco, pra gente estudar. E ela sempre falou assim, ó, não quero saber o que vocês vão estudar, eu quero que vocês estudem, né? Vocês precisam estudar. Então aí eu fui fazer dança, fui fazer teatro, e é o momento que eu começo a me envolver com cultura também, né? Então, além de toda aquela história da minha família, do meu irmão ser de movimento de moradia, da minha mãe estar envolvida ali na igreja, eu começo a fazer teatro, me apaixono, acho arte uma coisa incrível, né? É um momento também bem transformador da minha vida, porque foi a primeira vez que eu pisei no teatro. E, inclusive, a primeira vez que eu pisei no teatro foi para me apresentar, porque eu comecei a fazer teatro, e a minha mãe foi me assistir, foi a primeira vez que ela pisou no teatro, né? Então, isso aí aí você ganha uma outra perspectiva de vida também, assim, né? E de coisas que você pode fazer. Você fala, nossa, né? Eu não sabia que eu podia sonhar em ser outras coisas, né? Do que as coisas que eu via meus vizinhos, minha mãe ser, né? E aí isso abre uma outra perspectiva. E aí quando eu fico adolescente, eu começo a Eu conheço uma galera que já tinha uma ligação por causa da igreja e tal, mas uma galera lá em Guaianazes, e eles tinham um coletivo que chamava Coletivo Honório Arce, que eles faziam discussões políticas e de cultura. E aí é a primeira vez que eu também faço essa ligação na minha cabeça, que cultura também é política pública, que você pode discutir como a cultura é desenvolvida no seu território. E a galera lá do Honório Arce, além de várias coisas que a galera fazia uma coisa que hoje em dia a gente chama de sarau, né? Que é juntar uma galera... Pra fazer poesia e tal. Pra tocar música, pra pesquisar, sei lá, mas também faziam vários debates, então levavam a primeira, tipo, sei lá, eles levaram uma vez, eu fiquei muito impressionada que eles conseguiram chamar o cônsul de Cuba no Brasil, assim, aí o cara foi falar sobre Cuba, e de novo, né, aquele, tipo, tudo que eu sabia de Cuba, assim, sua cabeça foi, nossa, né, que é isso? Não tinha ouvido falar disso. Então, fazia umas discussões muito importantes ali naquele território. Também era uma galera politicamente ativa, né, no território. E a gente começa também, a primeiro momento que eu conheço uma política pública de cultura, porque em algum momento esse grupo também acessa o VAI, pela primeira vez, assim, era um dos primeiros... Os editais e tal. Era um dos primeiros editais e era das primeiras... vezes que estava sendo acessado. Acho que, se eu não me engano, o Honório acessou o 2º ano do VAI, assim, a 2ª turma que conseguiu acessar o VAI. Aí era engraçado, né? Porque a gente acessou o VAI,
acho que era R$8.000 na época, que era muito dinheiro pra gente. E a gente fez um projeto que a gente não orçou transporte nem alimentação. Então, tipo assim, às vezes a gente não tinha dinheiro pra Só estamos com o projeto. Não tinha dinheiro pra desenvolver a atividade. Mas é isso, né? O VAI era uma política pra você aprender a lidar com o recurso, né? Financeiro. Então, a gente foi aprendendo ali também como é que fazer aquilo, como é que se articular politicamente. E naquele momento também, por conta tanto da igreja como da política, a gente tinha contato com uma galera que estava fazendo coisas muito parecidas com isso em Poá. E através dessa galera também, parte do nosso grupo conheceu um cara chamado Douglas Belchior, e que era um cara que já tinha a cabeça muito mais na política. E muito mais na ideia de que a gente tem que estar na política. E ele tinha mais essa ideia na cabeça porque o Douglas ele também foi formado por figuras, né, tão parecidas como as que eu fui formada, mas também por uma galera que já fazia parte do movimento negro organizado. E que discutia, fazia o debate racial. E colocava como esse debate racial ele era importante na política. Porque assim como a pauta de mulheres, a pauta LGBT, a gente não pode esquecer que a esquerda, muitas vezes, negligencia esses debates, né? Ela coloca como se fosse, são debates identitários, vamos resolver um problema aqui, depois a gente resolve esses. Ou se a gente resolver esse problema maior aqui que a gente tem, que é o capitalismo, concordo com isso. Mas se a gente resolver esse problema aqui, depois a gente resolve os outros, né? E o movimento negro organizado, assim como o movimento feminista, o movimento LGBTQI, tá falando, não, meu irmão. Tem uma coisa aqui que está acontecendo dentro da sociedade capitalista e ela não deixa de acontecer dentro dos nossos espaços progressistas também. Então, dentro dos nossos coletivos de cultura, dentro dos nossos partidos de esquerda, dentro do nosso parlamento, também tem racista. E nós vamos discutir isso agora, porque isso aqui é o que define a minha vida, né? Porque discutir racismo tem a ver sobre estar vivo ou morto, né? Porque as questões raciais, elas são questões que vão fazer com que você não consiga atingir nenhum espaço. E a gente foi refletindo também, e eu fui refletindo, né? E pensando também, falei assim, cara, se minha mãe era tão foda, se meu irmão era tão foda, por que essas pessoas nunca estiveram em espaços de decisão, dentro do partido ou dentro dos espaços legislativos, né? Por que a gente tem tanta gente foda nos territórios? Se você pensar o Hospital Cidade Tiradentes, eu penso em mulheres negras que estavam à frente do debate ali, da luta para aquele hospital ser construído. Se você, a gente teve o Mocute, que é o movimento cultural da cidade de Tiradentes, criado na década de 80, né? 87, no ano que eu cheguei na cidade de Tiradentes, eles criaram um movimento cultural da cidade de Tiradentes. E o movimento cultural da cidade de Tiradentes impediu que um projeto progressista de esquerda maravilhoso, que foi o terminal de ônibus de cidade de Tiradentes, mas o Mocute conseguiu impedir que esse terminal destruísse um patrimônio material histórico de cidade de Tiradentes, que é hoje a casa do hip hop, que é a casa da fazenda. Então a ideia do terminal era passar a derrubar tudo aquilo ali e construir o terminal. Lógico, o terminal era muito fundamental e importante, mas você mais uma vez ia apagar uma história que tem a ver com a história negra daquele bairro, né? Tem a ver com o que aconteceu no período da escravidão. Aquela casa, ela conta uma história pra gente, é um patrimônio negro, é um patrimônio da periferia. E tinha gente lá em 1987, uma mulher preta, Ana Rita, junto lá com outras pessoas, pensando, não, isso aqui é patrimônio, meu irmão. Tem que ser conservado. Tem que ser conservado. Então, assim, eu fui formada dentro do que, assim, é mais difícil, mais duro, num bairro dos mais sem política pública, mais sem equipamento público, num dos momentos mais violentos da nossa cidade, e, ao mesmo tempo, ao lado de figuras que são absolutamente incríveis, né? Como a minha mãe e essas outras mulheres, né? Como a Ana Rita, como a Dona Geralda, enfim. E outros homens também que foram fundamentais naquele território. Então a gente vive... a periferia, né? A quebrada, ela também é essa dualidade, ela também é essa complexidade, né? De ter o lugar que mais falta coisa, mas também de ser um lugar que... Mano, quantas coisas incríveis são realizadas aqui e que por a gente também não estar nesses espaços de decisão, por a gente não ter como contar a nossa história, né, por a gente ter sempre a nossa história contada por outras pessoas, a gente não imagina, às vezes, ou não é ensinado, né, da grandeza que existe dentro desses espaços, né, da coisa sofisticada que é produzida pelo movimento negro, pelo movimento de periferia. Então, eu acho que eu fui muito privilegiada. Esses dias me perguntaram isso, eu falei isso, cara, eu acho que eu tive uma história de muitas negações, assim, enquanto direito, mas eu fui muito privilegiada de poder ter crescido perto de pessoas... Que você acessou um conhecimento que talvez você não... Talvez não, com certeza eu não teria acessado, assim, então
É isso, né? É ser periférico, né? É excesso de ausências, mas também um acúmulo muito grande, né? O Soró, né, que é um grande mestre que a gente tinha lá da Noroeste, da Quilombac, ele falava que o pobre ele é formado em civirologia, né? A gente sabe se virar com o que tem, né? Vai no freestyle. E essa galera mais velha, assim, que eu tive prazer de convivo até hoje, né? Com várias delas, elas se viraram muito, assim, cara. Elas aprenderam muitas coisas, assim. Eu acho que a dona Geralda, por exemplo, que é uma dessas mulheres que eu falei, que era do Movimento de Saúde da cidade de Tiradentes, eu lembro que eu cresci, eu tive uma filha, eu me separei. E aí eu tava no posto de saúde com a minha filha uma vez, e a dona Geralda me encontrou, e ela perguntou de outras coisas e tal, aí ela perguntou do pai, eu falei, então, dona Geralda, a gente se separou e tal. Aí ela olhou pra mim e falou assim, você já tá pedindo pensão? Eu assim, não, a gente tá conversando, ela falou, não, você vai pedir pensão, você vai fazer isso. E pra mim isso é uma das histórias, assim, isso é uma das orientações feministas mais importantes que eu tive na vida, porque ela sabia do que ela tava falando. Ela sabia o que era criar uma filha sozinha, ela sabia como eu ia ser julgada, ela sabia o que ia acontecer comigo, com a minha filha, se eu criasse ela sozinha sem ajuda financeira nenhuma. Então ela me parou, assim, de uma conversa que não tinha nada a ver pra dizer, não tô discutindo. Tô te dando uma luz. Você vai fazer isso, né? Você precisa fazer isso, porque isso é importante pra você. Então, aí você olha e fala, porra, puta de uma feminista, né? Ela tá olhando uma menina jovem e tal, e tá dizendo pra ela, olha, e a solidariedade ali, né? A dororidade que a gente... Quando você fala muito que as histórias, elas não fogem umas das outras, né? Eu gostaria de representar aqui pra você, falando especialmente da minha mãe. Minha mãe, ela foi uma mulher solo, nós somos em 7 irmãos. 3 meninas, 4 meninos. Separada dos pais, né, tal, são 3 de um pai, 4 de outro. E minha mãe, ela, vamos entrar até nessa pauta que é muito boa da educação, que aí você puxou um assunto que eu acho que é essencial falar. Minha mãe, ela foi uma mulher que, tipo assim, não tinha muito, mas o que ela queria de nós era, vai estudar, vai fazer pedagoga, já se foi já. E aí você comentando dessa questão da sua coroa, eu me senti muito representado nesse lance. Tipo assim, quando minha mãe ela faleceu, a única coisa que ela deixou bem específico, eu acho que na mente das minhas irmãs, né? Sandra, Marina, que são as mais velhas assim, era tipo assim, ó, eu vou embora, mas aí dá uma atenção pra esses meninos. Então, a cobrança da educação, através da minha mãe, foi convicta pelas minhas irmãs. Tipo assim, vocês não precisam fazer nada, a única coisa que vocês têm que fazer é estudar. E aí eu queria entender de você, quais que são as políticas públicas essenciais hoje, nos tempos atuais assim, para essa nova geração? Porque são outros tempos também. Antes você queria ler livros, queria folhear, queria aprender. Hoje tem internet, é TikTok, é isso e aquilo. Gostaria de entender, assim, o que a Elaine, o que o Quilombo também pensa sobre a educação e quais são as ações propostas, assim, legais, assim, para essa nova geração, para esse novo tempo. Tipo assim, o que pensam? Uhum. Eu acho que a gente tem, na política, uma coisa que nos últimos tempos tem se falado bastante, é que as pessoas a gente tem que radicalizar a participação política, a gente tem que radicalizar as pessoas, elas não estão mais só contentes, acho que a gente é um pouco isso, não estão só mais contentes em ser empregadas por alguém, em ser representadas por alguém, as pessoas elas querem ocupar esses espaços. Eu acho que quando a gente fala de educação, a gente precisa olhar para isso também, né? O jovem que tá ali, né? Ele não é o aluno, é aquela palavra horrível, né? Que é o sem luz, né? Que você vai preenchendo aquele menino de luz, né? Aquela menina de luz. Eu acho que cada vez mais a gente percebe que essa ideia de que o aluno precisa ficar sentado ali na cadeira, ouvindo um professor falar e só sendo alimentado por aquilo, isso cai por terra, né? Algo que Paulo Freire já tinha alertado há muito tempo, vários outros pensadores da educação já tinham alertado há muito tempo. Então a gente precisa também entender que as novas tecnologias, elas devem fazer parte do aprendizado. Isso, sem dúvida nenhuma. É importante que as pessoas tenham acesso, inclusive é um barato você ter uma aula de geologia, podendo ver os processos, poder ver, né, numa tela como que é a erupção de um vulcão, assim, isso é maravilhoso. Então as tecnologias, elas precisam estar inseridas dentro do processo educativo. Agora, uma coisa que a gente já tem observado na educação também, e a gente pode olhar para alguns países, né? Sempre, obviamente, né? Países europeus que implementaram essa tecnologia, alguns, inclusive, estão voltando.
Estão reduzindo o número de tela, estão reduzindo o número de coisas para conseguir um equilíbrio entre essas tecnologias, né? O livro é uma tecnologia também, né? Então, é preciso a gente entender que as novas tecnologias, elas têm que ser utilizadas, mas elas também não são a única resposta, né? O processo educativo, ele é complexo também. Embora a gente tenha que apresentar ele de forma simples para as crianças, mas o processo educativo é complexo. E a gente precisa fazer com que a escola ela esteja preparada para o futuro, mas ela também consiga atender isso sem massacrar, né, aquele aluno com algo que ele não tem capacidade. Mas se você olhar para escolas mais ricas, particulares e tal, essas pessoas estão absolutamente cercadas ali de tecnologia e não vão abrir mão, né? Inclusive para aprender a dominar e saber como se constrói essa tecnologia. Então eu acho que os nossos meninos eles também têm que ter acesso a tudo isso. Mas eu acho que quando a gente fala de educação, a gente ainda está num ponto em São Paulo, no nosso país, que é um ponto de discutir que tipo de educação a gente quer. Que tipo, né? Assim, é uma educação libertadora que os nossos alunos estão tendo. A gente fala tanto de violência nas escolas e quando a gente, como municipalidade, vai olhar a fundo para essa violência, né? A hora que passa a emoção e você precisa entender o que aconteceu para a gente chegar numa violência, onde a gente teve, inclusive, no município, infelizmente, alunos que assassinaram outros alunos. Todas as vezes que você vai olhar para esse nível de violência dentro das escolas e uma violência que, inclusive, ela tem agredido muito os profissionais da educação, então, professores, né, a comunidade escolar, você olha que essa violência também é uma violência muito ligada à pauta de uma moralidade, né, exacerbada dentro das escolas, um desrespeito a direitos humanos, a direitos da pessoa humana mesmo. Então, muitas vezes aquilo está ligado a questões de gênero, sexualidade, muitas vezes aquilo está ligado a questões raciais. Né, muitas vezes, a gente pode dizer com toda certeza, na maioria das vezes, né, essas questões estão ligadas. E como a gente está lidando com isso dentro das escolas? Né? Como a gente está permitindo que essas discussões sejam feitas dentro da escola? Como a gente está permitindo que o professor faça essas discussões dentro da escola? O professor, muitas vezes, hoje tem medo de ser julgado por aplicar um conteúdo que está dentro do currículo. Né, que é discutir gênero e diversidade. Né, isso está dentro do currículo, porque é importante para a formação do ser humano. E muitas vezes o professor ele se sente julgado a trabalhar com esses temas. Né, a gente teve casos aí, por exemplo, na escola estadual, que apareceram recentemente na mídia, de alguns livros, por exemplo, como um livro da Djamila Ribeiro, que foi retirado da grade sem discussão nenhuma com a comunidade escolar. Ponto. Recolocaram, mas estão fazendo isso, né? Se a gente não ficar atento, eles vão discutindo temas que são muito fundamentais pra gente. E isso afeta diretamente, né, a qualidade do ensino. A gente precisa ter profissionais de educação qualificados, a gente precisa que esses profissionais tenham condições, tenham liberdade de cátedra para desenvolver seu trabalho. Você precisa ter uma escola equipada, você precisa ter alunos com condições de frequentar essa escola, que é um outro ponto também fundamental. Nenhuma política pública está dissociada de outra. Se você não tem condições de trabalho naquele território, muito provavelmente aqueles alunos vão ter muita dificuldade de frequentar aquela escola. Mas o Quilombo, ele, enquanto mandato, a gente teve uma preocupação específica, assim, com as escolas, além de todos esses temas, obviamente, que a gente está falando, mas a gente se preocupou com, por exemplo, o orçamento. Quando a gente fala, um exemplo, né, que eu posso dar, é a educação antirracista. Então, vamos lá. São Paulo tem um bom currículo, inclusive, antirracista, né, que pode ser aplicado nas escolas. Que deve ser aplicado nas escolas. São Paulo se preocupou, inclusive, em comprar materiais, né? Então, tinha nas creches, por exemplo, bonequinhas negras e tal. Várias questões com isso, mas teve uma preocupação com isso. Agora, tem uma coisa que ela, para no nosso ponto de vista, ela é mais fundamental. Os professores tiveram condições de ter uma formação adequada para trabalhar esse currículo? Aí, quando você olha, a formação que a municipalidade dá para o professor é uma formação que o professor não é obrigado a fazer, muitas vezes. Que se ele fizer também, ele não vai ter evolução funcional para fazer essa formação. E que ele vai fazer essa formação durante 1 semana do ano, 2 semanas do ano. E o mais, assim, que pra gente é muito... que deixa muito explícito como isso é lidado, muitas vezes são só algumas matérias que fazem essa formação. Então, é a história, é artes, é geografia, são esses aí que vão trabalhar. Não, a gente quer entender matemática a partir das perspectivas africanas. A África produziu matemática.
né? Isso foi bebido pela sociedade. Por que a gente não está aprendendo isso, né? Pô, biologia, a gente tem que aprender. Então, isso foi uma preocupação grande para a gente. E uma das coisas que a gente percebeu é que o município de São Paulo não tinha um recurso até então. Recurso, quando eu falo, é dinheiro mesmo. Dinheiro ali dentro da nossa lei orçamentária, né? Porque a gente faz uma lei para aprovar o orçamento que vai ser gasto, né, todo ano na cidade. E dentro da lei orçamentária da cidade, não havia um recurso específico na educação para a formação de professores. Então, uma das coisas que a gente trabalhou na educação foi aprovar um recurso, que é um recurso específico para a formação de professores em educação antirracista. E essa formação, ela precisa ser uma formação continuada, essa é uma outra batalha que a gente tem que enfrentar. Mas a gente conseguiu aprovar. Só que é muito louco você pensar que em 2023 é a primeira vez que você tem um orçamento específico no orçamento para a formação antirracista, para formação de educadores, né? Então é óbvio que alguma formação já teve, em algum momento, de alguma maneira, que professores, e a gente tem que dizer isso, assim, existem vários projetos antirracistas muito incríveis no município de São Paulo, sendo feito nas escolas, mas na maioria das vezes essas são iniciativas do educador. O educador entende a importância, ele mesmo se forma, ele mesmo trabalha. E a gente acha que é extremamente louvável e os educadores merecem todos os elogios por isso, mas isso tem que ser uma preocupação da Secretaria de Educação. Isso tem que ser uma preocupação da municipalidade, além dos professores que, obviamente, já se preocupam com isso. Então, a gente destinou recurso para isso. Inclusive, porque isso a gente aprendeu no movimento de cultura. Quando a gente discute política pública e a gente pensa numa política pública linda, maravilhosa, incrível, mas você não destina recurso, você não destina dinheiro para essa política pública ser efetivada, ela é uma lei linda, mas é letra morta. Tipo, ela não vai sair do papel, ela não vai acontecer. Porque quando a gente olha para a cidade, a gente olha para a distribuição de recursos da cidade, do dinheiro que a gente paga, né, através dos impostos e chega na municipalidade, a gente vê que muitas vezes esse dinheiro não volta para os territórios periféricos, né? A gente paga muito imposto, né? O pobre no país é o que mais paga imposto, Sim. É o que mais tem a sua renda afetada pelos impostos que a gente paga. E eu sou uma pessoa favorável que a gente pague imposto. Eu acho que a gente tem que pagar imposto. Eu concordo com essa lógica. Mas, ao mesmo tempo, o que não dá pra gente concordar é que esse imposto sai da gente, porque uma bala que a gente compra, a gente vai pagar uma carga de imposto alta, mas esse recurso não volta. O que a gente precisa trabalhar para que esse recurso volte para a sociedade como um todo, para que as pessoas consigam acessar os equipamentos de saúde. Tem umas 2 semanas, ou 1 semana, ou 2, eu passei na UPA de Itaquera. Hospital de Cidade Tiradentes. Enfim, eu tava com uma pessoa doente, próxima, a gente foi pra UPA. E a gente ficou lá a noite inteira, literalmente, assim. E a gente não conseguia ser atendido, e o hospital tava cheio, e não tinha os médicos que deveriam estar lá. Então, é muito louco isso, né? A gente pensar numa cidade em que os recursos, eles saem da gente, mas eles não voltam. Então, a gente está sempre, como mandato, né, olhando para esses pontos e tentando dizer, aqui tem que ir recurso. A nossa briga, muitas vezes, é uma briga pelo recurso da cidade, pelo dinheiro, aonde esse dinheiro está sendo investido. Sim. Outra pauta, assim, que tem se discutido muito, assim, você falou sobre os impostos, tal, que nós pagamos e, de uma certa forma, esses impostos são distribuídos. Vamos falar agora, eu acho que de segurança pública. Um assunto que está sendo muito discutido. Eu, como homem preto, quero entender muito, eu já deixava esse assunto com muitas pessoas. As câmeras corporais na Polícia Militar. Enfim, serão não só eles que vão usar, bombeiros e afins. GCM também defende. Isso. E aí, tipo assim, tem os recursos, através dos impostos dos trabalhadores, das pessoas, né? Estão sendo utilizados aí para esses equipamentos agora, para os policiais usar, para diminuir talvez a violência policial, né? E aí tá sendo uma pauta, tipo assim, não vai usar, mas aí o policial vai poder desligar a câmera. O que você acha sobre toda essa pauta aí, todo esse desenrolado que tá tendo agora? Eu acho que a segurança pública é uma das grandes preocupações do munícipe, né? Da pessoa que mora na cidade, embora a segurança pública seja uma responsabilidade do governo estadual, né? Então é a responsabilidade do Tarcísio hoje, infelizmente, do Derrite, né? Que foi quem ele levou para trabalhar com segurança, e dos deputados estaduais. Mas ela afeta diretamente quem vive na cidade, né? A gente que vai enfrentar no dia a dia ali, né? A política, a vida, tudo acontece na cidade, não acontece no bairro, na sua rua. As coisas acontecem ali, né? Então, pra gente é importante fazer essa discussão.
A gente sabe que a gente tem uma polícia que é acostumada a fazer perfilamento racial, então ela vai olhar para os nossos corpos e ela vai entender que esses são os corpos perigosos da cidade, né? E as câmeras de reconhecimento facial, elas vão no intuito de proteger a população e, inclusive, proteger os policiais, porque a gente sabe que a polícia que mais mata também é a polícia que mais morre, né? Então, a ideia de você ter câmeras ali é para proteger a municipalidade, para proteger as pessoas de que elas não sejam envolvidas numa violência, que é uma violência que muitas vezes a gente fala que é permitida dentro das polícias. As pessoas não respondem pelo que elas fazem, né? Então, eu sou completamente favorável a câmeras as câmeras corporais. Acho que eu falei até uma coisa errada. Acho que eu falei reconhecimento facial, né? Não, eu falei as câmeras corporais. Isso. Eu sou completamente favorável às câmeras corporais, né? Pelo uso das forças de segurança pública em todos os níveis. Eu concordo que tenham que ser utilizadas. Eu acho, inclusive, está no programa de governo do Boulos que as câmeras precisam ir também para a GCM, porque a gente sabe também que a gente tem grandes questões com a GCM aqui no município de São Paulo, embora seja uma guarda que a gente tenha mais condições de ter um controle social, né? Mas, e não só porque eu acho, né? A gente observou, né, isso em outros lugares onde as câmeras foram instaladas e mesmo aqui em São Paulo, que você tem uma queda acentuada no número de violência quando você tem essas câmeras. Né? Então, é uma política pública que ela foi desenvolvida e que ela já demonstrou que ela é eficaz. Não significa que a cidade ficou menos protegida, não significa que as pessoas deixaram de fazer o seu trabalho como policiais porque eles estavam com a câmera. Não, a polícia deixou de ser letal, ela deixou de matar as pessoas. E a gente vive numa sociedade em que não há pena de morte, pelo menos não institucionalizada, né? Não deveria estar institucionalizada. As pessoas precisam ser, se estão cometendo uma infração, presas e responsabilizadas. É assim que funciona o sistema brasileiro. Mas o que a gente vê é que isso não tem acontecido, né? E aí foi só também você diminuir o número de câmeras corporais nos policiais que você voltou a ter um aumento, né, na letalidade da polícia. Então, é muito interessante a gente ver isso. Quem está no poder decide também sobre as nossas vidas. Porque quando você pega essas pessoas que morreram, você vai pegar também e você vai ver que a maioria das pessoas que morreram são pretas, são pobres, são meninos, jovens que moram na periferia. Então, você não está falando simplesmente de uma letalidade policial, você está falando de uma letalidade que é direcionada à parte da população da cidade de São Paulo. E essa parte da população é isso. É meu pai, meus irmãos, né, meus primos, né, as pessoas que a gente sabe que vão ser afetadas. Então, sou totalmente favorável. Eu acho que a gente tem um governo estadual que não tem o menor constrangimento de matar as pessoas e de falar que tem que matar mesmo. A gente viu o que aconteceu assim que o governo estadual assumiu com o que eles chamaram de Operação Verão no litoral aqui do estado de São Paulo, em que eles mataram mais de 40 pessoas, muitos, e eu tive, né, no litoral de São Paulo, quando estava acontecendo essa operação, era bem triste, né? A ouvidoria da polícia, o ouvidor da polícia disse com todas as letras, publicamente, que o que estava acontecendo ali era um massacre, né? Que ali você não estava tendo uma política pública de segurança para a população, mas um massacre. A gente ouviu de várias pessoas ali daquele território que eles estavam caçando pessoas aleatoriamente na rua, perguntando se elas tinham passagem e essas pessoas morriam. Então, você tem uma política de segurança que é uma política da violência. Ela não é uma política que ela está visando resolver, né, as situações. E você vê isso nos índices, né? A gente tem falado isso bastante enquanto mandato, né? As coisas, elas não têm que sair da nossa cabeça, porque a gente acha, porque a gente pensa. A gente tem indicadores, a gente tem que reunir os dados que mostram pra gente quais são os direcionamentos que são corretos e quais são os direcionamentos que não são corretos. Essa política repressiva, ela mata, mas ela não resolve. Ela mata. Talvez ela resolva o problema do político, porque a gente tem uma sociedade que ela foi ensinada que essa violência é boa, né, que matar bandido é bom, né? A gente foi ensinado dessa maneira. Então ela resolve pro político, né? Porque quem tem essa mentalidade de que bandido bom é bandido morto, que tem que matar mesmo, vai gostar dele, vai votar nele. Então resolveu o problema dele. Mas o problema da violência não foi resolvido. A cidade e o estado continuam sendo violentos, as pessoas continuam sendo roubadas no ponto 5 horas da manhã. As pessoas estão morrendo, e não é qualquer pessoa.
é um grupo de pessoas específico. Então o problema da violência não foi resolvido, mas o problema do governador foi, porque ele tem uma aprovação altíssima, né, da sociedade que fala, não, é isso aí, tem que matar mesmo, vou votar nele para ele continuar matando. E do nosso ponto de vista, não, a gente precisa pensar na política, precisa olhar para ela e falar assim, bom, o que indica pra gente o que resolve o problema? O que indica pra gente que vai ser melhor para a população? E é esse o caminho que o político ele precisa seguir. Então, pra gente até é bom a gente falar essas coisas, porque muitas vezes quando as pessoas falam assim, todo político é ladrão, todo político é igual, é bom esse discurso, porque se a gente acredita nisso, a gente não se interessa em saber de fato o que está acontecendo. A gente não se interessa em saber os índices que cada político está atuando, né? A gente teve outro dado revelado, por exemplo, recentemente, de que o estado de São Paulo está na pior situação nas escolas dos últimos 10 anos. A gente regrediu isso em um ano. Uhum. A gente voltou, o estado já era calamitoso e a gente está só piorando a situação da educação, né? E aí... Mas tudo bem, porque aí o governador vai fazer um discurso moralista, que é contra a ideologia de gênero na escola, né? Então as pessoas ficam contempladas. Só que elas ficam contempladas com esse discurso lacrador da internet, mas os índices de educação a gente está regredindo. Não, entre outras pautas, querendo colocar a escola cívico-militar. Exatamente. Porque aí você apresenta, né? Porque tá tão ruim, eu apresento uma solução. Não, eu vou colocar escolas cívicos militares. Mas você olha para o país, as escolas cívicos militares não são exemplos de melhoria na qualidade da educação. Pelo contrário, se você for olhar para o desempenho dessas escolas, elas estão, inclusive, muito abaixo da média das escolas federais, por exemplo. Né? Que é uma luta que a gente faz, por exemplo, por institutos federais na quebrada. Sim. Então, em vez de você... Só que é isso, assim, é por isso que é importante dizer para a população, discurso lacrador não salva ninguém. Né? A gente está vendo isso no Sul. Olha para esses políticos lacradores do Sul. Vê quantos deles foram lá fazer medidas efetivas para salvar a vida das populações no Sul. Né? A gente teve um dado, logo que aconteceu as chuvas lá, que os únicos parlamentares da região que mandaram dinheiro, né, mandaram recursos para fazer obras de meio ambiente foram parlamentares mulheres de esquerda. Né? Então, e é uma região que a gente sabe que o discurso é de direita, assim como o estado de São Paulo também tem um discurso extremamente conservador e de direita, senão a gente não tinha eleito esse governador, né? Mas aí, quando você vai olhar nas grandes crises mesmo, né, e aí, seu político está resolvendo a situação, ele está lacrando, fazendo vídeo na internet. Né? Então, acho que isso é uma coisa interessante para a gente olhar, né? Quando a gente pensa em política, a gente precisa pensar que a política ela apresenta dados, ela apresenta resultados, né? O político faz bastante discurso, né? Isso é uma parte, parlamento, é falar, é discutir sobre as coisas. Mas além do discurso, né, que a gente faz, pode ser na Câmara, pode ser nas redes sociais, a gente precisa olhar para um mandato, precisa olhar para o parlamentar e olhar para os dados que ele apresenta. O que essa pessoa fez, efetivamente? Né? Independente se eu concordo ou não com o discurso que ele faz. O que ele fez, o que ele apresentou de solução para as pessoas, né? O que ele trabalhou, o que ele conseguiu fazer. E muitas vezes, inclusive, assim, o que ele foi impedido de fazer, o que não deixaram ele fazer. Eu concordo com não terem deixado ele fazer esse tipo de coisa, mas a gente precisa olhar, a gente precisa ter... Eu recebi, ontem a Câmara estava recebendo um grupo de jovens lá, e uma das coisas que eu falei para eles de uma escola, né, estadual lá uma escola municipal, perdão, da Zona Sul, e uma das coisas que eu falei para eles, a nossa responsabilidade, vocês estão agora num período que vocês estão começando a votar, alguns já votam, outros não ainda, né, mas vocês vão começar a votar, vocês vão começar a participar ativamente da vida política, só que a nossa responsabilidade, ela não está resumida no voto. A nossa responsabilidade tá envolvida também o fato da gente fiscalizar os parlamentares que estão ali dentro daquele espaço. O vereador, ele é essencialmente o fiscalizador, né? O vereador, ele tem a responsabilidade de fiscalizar o prefeito, de saber o que o prefeito está fazendo. Isso é uma das grandes funções do vereador. Mas o povo também tem responsabilidade de fiscalizar o vereador, né? E dizer, isso aí que você está fazendo, né, não vai voltar da próxima vez, tá? Se continuar fazendo isso. Porque é só disso que o vereador tem medo. A gente falou também aqui de educação, segurança, saúde. Queria entender também aí, Quilombo Periférico, Elaine Mineiro, a cultura. O que você pode estar falando um pouquinho? A cultura, a gente é um mandato ali que tem muito a ver com a cultura. Eu sou, como eu falei, né, tive uma história na cultura, fiz parte de vários coletivos e grupos de cultura periférica, boa parte dos co-vereadores também.
do gabinete, né, em si, né, das pessoas que trabalham com a gente e dos movimentos que a gente faz parte, né, ou fez parte em algum momento. Antes mesmo de ser vereadora, eu participei com várias outras pessoas de um movimento chamado Movimento Cultural das Periferias, em que a gente escreveu um projeto de lei e que a gente apresentou para a Câmara e teve ajuda de alguns parlamentares, né, para protocolar, mas que foi uma discussão que a gente fez com a Secretaria de Cultura, enquanto movimento de cultura, para aprovar a Lei de Fomento à Periferia. Então, a ideia de estar naquele espaço e poder construir leis que são fortalecedoras da cultura, para a gente era bem fundamental. Quando a gente entrou, mais uma vez, né, a gente ganhou a eleição, a gente estava na pandemia. Então, a cultura, ela foi o grupo mais afetado pela pandemia. E aí, uma das coisas que eram mais fundamentais para a cultura, que sempre foi uma discussão do movimento de cultura, ela se tornou urgente, que era recurso. Era conseguir trazer recurso para os profissionais de cultura, para os trabalhadores da cultura, técnicos, artistas, porque essas pessoas, elas não tinham com que trabalhar, não tinham aonde trabalhar, né? Porque a cultura vai pra rua, você faz as coisas na rua. Então, foi um grupo que parou primeiro e voltou por último, né? Então, a gente já entrou na Câmara trabalhando um pouco para que a gente conseguisse garantir o orçamento para a cultura e conseguisse garantir que as pessoas acessassem recursos. Então, a gente fez um trabalho para conseguir garantir as leis de incentivo aqui para o município de São Paulo. A gente entra na Câmara, a primeira comissão que eu participo é a Comissão de Finanças, e na Comissão de Finanças já tinha sido instituído, né, através da luta do movimento de cultura, a subcomissão que a gente fala de cultura, dentro da Comissão de Finanças, que é uma subcomissão, é um grupo que você tira dentro de uma comissão da Câmara para discutir uma pauta, um tema específico. Então, a gente discutia o orçamento do município para a cultura. A cultura sempre teve um problema muito grande aqui na cidade de São Paulo, que era o orçamento, ele saía da Câmara, porque, como eu falei, né, a gente aprova todo ano a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Na LOA está descrito quanto de recurso cada secretaria vai utilizar. É uma lei que o prefeito manda para a Câmara e a gente vai lá tentando fazer as modificações que a gente acha corretas e depois volta para o prefeito e aí ele tem uma lei que ele tem que seguir, que é sobre quanto ele pode gastar em cada uma das áreas, né? Enquanto ele pode gastar em educação, aliás, ele não gastou o que determinava a lei, o quanto ele pode gastar em cultura, enquanto ele pode gastar em saúde. E aí a gente foi trabalhar com esse orçamento da cultura, porque pra gente, naquele momento, a gente estava ali na subcomissão de cultura. Só que quando esse orçamento ele ia para a Secretaria de Cultura, o governo, né, a prefeitura ali, a Fazenda, ela congelava parte do recurso. Então, vamos supor que a Secretaria de Cultura ganhou R$1.000 para executar serviços e programas de cultura. Aí a Fazenda fala, não, vocês têm R$1.000, mas vocês só podem gastar 700. Então, tinha R$300 ali que ficava retido pela municipalidade e que a Secretaria de Cultura não conseguia gastar. Isso impedia que a Secretaria desempenhasse algumas... Então, a gente trabalhou num primeiro momento para conseguir descongelar os recursos da cultura. E aí foi muito trabalho dentro da Comissão de Finanças, explicando. Uma das coisas que a Fazenda apontava para a gente, de que o recurso estava congelado, era porque a Secretaria Municipal de Cultura não dava conta de executar. Então, eu falava assim, não, mas vocês ficam com R$1.000 aí, mas... eu congelando ou não congelando, vocês só gastam 700. Então, eu vou congelar, porque se eu precisar usar esse dinheiro na saúde, eu uso. Porque vocês não vão usar, vocês não executam. Então, a gente começou a fazer um trabalho também para entender por que a Secretaria Municipal de Saúde, de Cultura, não conseguia executar os recursos da cultura. E a gente conseguiu trabalhar nisso, assim, a partir da Câmara, né? A gente destrinchou o orçamento da cultura e como a cultura utilizava o recurso. Alguns avanços, então a gente conseguiu, por exemplo, descongelar os recursos da cultura, mas ela também serviu, né, esse estudo que a gente fez sobre a cultura, serviu como um diagnóstico, que inclusive a gente publicou, a gente transformou isso num livro, para dizer por que a cultura não conseguia executar o seu orçamento, por que a cultura não conseguia gastar o dinheiro que ela recebia através da Lei Orçamentária Anual. A gente disponibilizou, né, essa publicação, mas uma das coisas que a gente aponta muito ali é o número de servidores que a Secretaria Municipal de Cultura tem. Tipo, a Secretaria Municipal de Cultura não tem servidores suficientes para desempenhar os projetos e os programas que eles têm ali.
Então a gente faz várias coisas. A gente tem uma coisa que é importante, que o vereador ele consegue encaminhar algumas emendas, né, para alguns territórios e tal. Então a gente faz isso. A gente destinou muitas emendas para coletivos de cultura desempenhar projetos. A gente pode escrever projetos de lei. Então atualmente a gente tem escrito projetos de lei em torno, por exemplo, das bibliotecas, junto com os movimentos, né, de bibliotecas comunitárias. A gente está escrevendo o projeto de lei do PI vocacional. Na verdade, são todos escritos, já prontos para serem aprovados. Junto com os trabalhadores, né, da cultura, a gente faz isso. A gente escreve projeto de lei, a gente destina recurso através de emenda parlamentar. Mas, para a gente, a grande questão da cultura, e eu acho que é onde a gente pôde contribuir essencialmente, foi com esse diagnóstico da Secretaria de Cultura. Quer dizer, olha, a Secretaria de Cultura não tem condições de funcionar assim. E por que é isso, né? Mais uma vez, eu acho que isso é um ensinamento que a cultura deu pra gente. A gente ajudou a escrever lá, junto com os trabalhadores, o PI vocacional, né, a melhorar o projeto. Foi aprovado em primeira votação, né, precisa ser aprovado novamente, mas foi aprovado, ele vai ser desenvolvido. Se não tiver dinheiro, se não tiver recurso pro vocacional, a gente pode escrever a lei mais linda que for, mas não vai rolar. Né? Então, a gente está fazendo, né, tá construindo a lei de bibliotecas comunitárias aqui no município. Mas se não tiver recurso, não vai rolar. Então, paralelo a esse trabalho de construir essa legislação, a gente botou força mesmo na ideia de a gente conseguir construir um recurso saudável para a cultura, né, que seja adequado para desenvolver os projetos de cultura. Eu contei lá atrás, né, que a gente, primeiro que o coletivo Honório Arce pegou, a gente tinha esquecido de colocar, não é que tinha esquecido, é que não sabia mesmo que podia colocar condução para a gente, né, transporte e... Quem ensinou a gente que a gente podia colocar eram técnicos da Secretaria Municipal de Cultura que acompanhavam os projetos. Inclusive, eles vinham, né, nos territórios para ver como os grupos estavam desenvolvendo o projeto. E essa era a ideia do VAI, né, que você conseguisse acessar um recurso e conseguisse aprender a lidar com esse recurso para conseguir desenvolver esse recurso depois sozinho. Né? Só que, como a Secretaria ela foi diminuindo, como foi diminuindo de recursos, como foi diminuindo de funcionários, hoje um técnico ele não dá conta de responder nenhum e-mail. Imagina olhar projeto a projeto e identificar qual é o erro que aquele projeto está tendo e ensinar. Só que isso é a responsabilidade do município. O município ele não produz arte. O município não produz cultura. Quem produz são os artistas, são as pessoas que estão nos territórios. O que o município faz é ele conseguir dar condições ou tirar condições das pessoas desenvolverem arte e cultura na quebrada. E esse tem sido o nosso trabalho, né, no Quilombo. Né? Além de conseguir ajudar os coletivos, de conseguir projetar e pensar mesmo, fazer o exercício de imaginação política do que projetos seriam massa para a gente, o que a gente tem que fazer e é maravilhoso de fazer. Mas isso eu também acho que é uma tarefa que você faz junto com os coletivos, que não tem que sair da minha cabeça, né? As pessoas que estão fazendo aquilo é que sabem fazer e a gente tem feito isso. Mas como parlamentar, eu acho que a nossa função principal é lutar para que isso aconteça. E para isso acontecer, a gente tem que ter recurso. Então, a gente ficou 2 anos na subcomissão de cultura, fazendo mesmo, destrinchando o orçamento da cultura, mas destrinchando o funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura para conseguir apresentar um diagnóstico e dizer, olha, a partir de agora, mais uma vez, né, não é coisa que tem que sair da nossa cabeça, a gente tem que dizer, olha, funciona assim por causa disso, tem que funcionar assim por causa disso. E é isso que a gente apresentou, assim, como um dos resultados do Quilombo Periférico na área da cultura. Inclusive, assim, para fazer esse diagnóstico, que é uma coisa fundamental, a gente usou de um artifício que existe na Câmara, que são as audiências públicas, que é você conseguir conversar com as pessoas e debater um tema. Então, você chama uma reunião, uma audiência pública para discutir orçamento, que seja, da cultura. Só que a gente percebia que, por exemplo, os encontros da Subcomissão de Cultura eles são encontros formais da Câmara. Eles acontecem durante o período de funcionamento da Câmara, que é em horário comercial de segunda a sexta. Em horário comercial de segunda a sexta, nosso povo está o quê? Trabalhando. Mesmo os artistas, mesmo os técnicos, porque é isso, a gente tem que se virar, faz um trampo durante a semana e vai fazer arte à noite, vai fazer arte no fim de semana. E aí a gente conseguiu fazer com que essas audiências públicas elas saíssem da Câmara Municipal de São Paulo. Então a gente construiu uma série de audiências públicas externas da cultura para conseguir construir, né, esse diagnóstico em conjunto, ouvindo as pessoas. Então a primeira audiência pública, inclusive foi na cidade de Tiradentes, que a gente nem é bairrista, né? Mas a gente fez a primeira audiência pública na
na cidade de Tiradentes, que foi um lugar muito importante, que as pessoas falaram muito dos equipamentos de cultura, como Centro de Formação e Cultura da cidade de Tiradentes, né? Como, os equipamentos mesmo de cultura, o acesso a equipamentos de cultura e várias outras coisas importantes. A gente foi para Perus, a gente foi para o Campo Limpo, a gente foi para Penha discutir patrimônio, né? Então a gente, entre outras coisas, a gente foi em várias regiões da cidade, a gente fez uma série de audiências públicas externas que aconteciam à noite para que a gente conseguisse fazer com que os nossos artistas, técnicos, a população em geral conseguisse participar. Isso foi muito importante também para a gente conseguir um diagnóstico real mesmo, né? Ouvindo as pessoas, mas aqui no teu bairro, né? Porque embora as quebradas elas tenham várias similaridades, né? As coisas são muito parecidas em muitas quebradas. Cada quebrada também tem suas especificidades, né? Tem coisas que são... Tinha lugar que a gente chegava e aí tinha um cara falando, não, eu faço um slam na Praça X. Tá, mas qual que é a sua demanda de cultura? O que você... Não, eu queria que tivesse luz na praça. Porque eu faço o slam lá e não tem luz na praça e aí a gente não consegue fazer o slam. Né? Então, o simples, né? Pedindo uma coisa simples. É o simples, que, é muito louco que você pensar, não ter uma lâmpada funcionando numa praça atrapalha os coletivos de cultura. Há até coisas bem complexas, né? Que os coletivos apresentavam mesmo, a construção de equipamentos de cultura no território, coisas do tipo. Então, sair da Câmara, assim, é isso, né? A gente continuar a nossa trajetória, né? Nossa trajetória nunca foi dentro de salinhas, né? De pequenas salas, discutindo com poucas pessoas. Então, a ideia também da audiência pública externa é isso, conseguir ir para a quebrada e conseguir ouvir as pessoas falando o que é importante e o que a gente precisa produzir e transformar em lei na cidade. Daquele jeito, aí. Isso aqui é Elaine Mineiro, Quilombo Periférico, daquele jeito, em tempo real. Agora a gente vai fazer o bate-pronto. Eu vou te perguntar uma coisa só, você vai me responder uma só também, e a gente finaliza essa conversa, tá bom? Tá bom. Pra começar, um sonho. Equidade, liberdade. Um livro, uma série ou um filme. O Defeito de Couro. Uma música. Ogum, chama Ogum, né? Sua maior conquista? Ser mãe. Qual a sua base e o que te inspira? A minha base são os movimentos que me acompanham, os movimentos populares. Uma palavra que te define. Me define, Elaine? Você, e daí, para complementar, uma palavra que eu acredito que defina também o bonde, Quilombo Periférico. Pode ser uma representando você e uma... Eu acho que uma palavra que me define é mudança. Mudar as coisas. Eu tô sempre achando que a gente tem uma frase bonita do Belchior, né? Que é amar e mudar as coisas. Acho que isso. E o que define o Quilombo Periférico talvez não seja uma palavra, mas a gente sempre fala que o afeto, que é uma frase lá de uma música da Láfia, que é o afeto é nosso feitiço, né? Eu acho que a gente, embora a gente brigue bastante, mas assim, eu acho que o que une o Quilombo Periférico é amar nosso povo. É achar que o nosso povo é muito melhor do que as pessoas acreditam e que a gente tem que ter direito às coisas, assim. Então, o afeto que a gente tem, talvez o afeto que a gente tem pela nossa história, pelo nosso povo, pelo que a gente acredita que é importante, é o nosso feitiço, é o que motiva o Quilombo Periférico a existir e a seguir. Daquele jeito. Muito obrigado por essa troca e, espero que vocês tenham muito sucesso na jornada de vocês e daquele jeito... retornar aqui para a gente conversar, bater mais um papo sobre saúde, segurança, sobre política, sobre ações sociais. Acho que isso é muito importante, inclusive Periferia no Ar. Obrigada, Bielo. Obrigada a todo mundo. Foi um prazer estar aqui. Que agradeço. Se você gostou dessa conversa, siga aí nas redes sociais e acompanhe os próximos episódios. De lá, Periferia no Ar.